A noite de ontem foi muito triste para o Lula e para o jornalismo. Só foi boa mesmo pro Brasil de verdade. A alma mais honesta mostrou que é o maior mentiroso do planeta e do tipo mais perigoso. A Renata Vasconcelos até começou ali de forma incisiva, perguntando sobre a suspeita de tráfico de influência e corrupção envolvendo o Lulinha, e foi destratada pelo Lula, que resolveu dizer a ela como a pergunta deveria ter sido feita. Ele queria o quê? A bajulação dos jornalistas, e as feministas estão caladas. O Lula teve a cara de pau de dizer que não conhece a Roberta Luxinger, lobista do careca do INSS, que nunca esteve com ela. E há muitas e muitas fotos dos dois juntos, pelo menos desde a primeira campanha presidencial da Dilma. A Renata e o César Tralli ficaram quietos e eles não perguntaram sobre os registros oficiais de que a Roberta Luxinger esteve no gabinete da presidência neste terceiro mandato 8 vezes. O Lula chamou de ilação as suspeitas contra o filho dele, disse que não está interferindo nas investigações, e a Renata e o Tralli não perguntaram sobre a reunião secreta do Lula com o advogado do filho, reunião de 3 horas, e que, tudo indica, gerou o pedido da PGR para que o caso do Lulinha saia do STF e vá para a primeira instância. O Lula elogiou o Carlos Lupe, que, quando era ministro da Previdência, foi avisado sobre o roubo a aposentados e pensionistas e nada fez. E ninguém perguntou por que o Lula decidiu manter o PDT, partido do Lupe, à frente do ministério. E ninguém perguntou por que o atual ministro, Volney Queiroz, fez reunião no gabinete com o careca do INSS. Tem foto disso. O petista, ele endossou o Lula a tese de que o chefe de gabinete dele, o Marcola, pediu dinheiro emprestado a Roberta Luxinger. Só que as evidências são de que ele tinha contas pessoais, o Marcola, pagas pela lobista, que comprou joias e estava negociando a aquisição de um quadro de 100 mil euros para o tal Marcola. O Lula mentiu sobre os Correios. Ele afirmou que a estatal dá prejuízo desde 1985. A Renata e o Tralli não confrontaram. Os Correios deram lucro no governo Bolsonaro. O Lula mentiu sobre o PIB, que, segundo ele, só voltou a crescer 3% em 2023, e a Renata e o Tralli não rebateram. Em 2021, depois daquele período de Covid, no governo Bolsonaro, o PIB cresceu 4,8%. No último ano do Bolsonaro, em 2022, o PIB cresceu 3%. O Lula mentiu de novo, quando disse que assumiu o governo com déficit fiscal, e os apresentadores não falaram nada. O Bolsonaro deixou um superávit de 54 bilhões de reais, 0,6% do PIB. Quando a Renata perguntou sobre déficit fiscal, o Lula resolveu falar dos 2 primeiros mandatos dele e não foi interpelado. É porque não insistiram que a entrevista era sobre o terceiro mandato, que é um desastre completo. O Lula avacalhou a Lava Jato e o Tralli praticamente concordou. Gente, os apresentadores não perguntaram por que uma operação com um monte de confissão dos envolvidos, com uma fortuna recuperada, só foi destruída no Brasil. Não perguntaram por que Estados Unidos, Inglaterra, Peru e Equador não anularam nada que julgaram relacionado ao Petrolão. Aí, sobre segurança pública, o petista disse que o governo federal não tem nada a ver com os altos índices de criminalidade, o que é mentira. E aí, quando foi confrontado com o terror que assola a Bahia, governada já há muitos anos pelo PT, o Lula afirmou que nenhum estado resolveu o problema da segurança pública. E a Renata e o Tralli, eles não apontaram que os estados que têm situação melhor não são governados pelo PT. Gente, é isso. A imprensa brasileira, ela ajudou a fabricar este monstro chamado Lula, que é o pior tipo de mentiroso. É aquele que, mesmo sabendo que pode ser facilmente desmascarado, continua mentindo.